Olá, pessoal! Faz um tempinho já desde o último vídeo aqui no canal, eu nem lembro de quando ele foi. E eu decidi gravar esse vídeo, na verdade, para dar continuidade a um projeto que eu falei para vocês que não seria uma coisa muito frequente, seria algo que aconteceria à medida que eu fosse lendo os livros e eu traria para cá para comentar com vocês. E esse é o projeto Lendo os Livros Indicados por Helena Ferrante. Bom, vocês já sabem que a Helena Ferrante indicou uma lista de 40 livros. Eu já falei sobre esses livros aqui, falei sobre os que eu já tinha lido e os que eu pretendia ler, que ela indicou. Esse projeto, inclusive, ele está sendo mais desafiador do que eu imaginava, porque ao ler as indicações da Ferrante, e até nos comentários que eu fiz com vocês, eu imaginei que eu gostaria de mais dos livros que estariam ali, né? Claro que não existe nenhuma unanimidade, porque gosto de leitor é uma coisa muito particular, né? Não significa que porque a Helena Ferrante leu livros e gostou de livros que eu adorei, como Pessoas Normais, Americana, da Chimamanda Adichie, e outros que eu não consigo lembrar agora, não significa que todos os livros que ela leu e gostou, que eu vou gostar. Esse é o caso, por exemplo, de um livro que eu comecei, cheguei até a metade, um pouco mais da metade, vou até mostrar ele para vocês aqui, e que eu ainda não consegui terminar e abandonei pelo fato de... Abandonei, porque é um livro que eu não me identifiquei, não gostei, não estou gostando do... não gostei de como a história é conduzida, não me identifiquei muito com os personagens, sabe? O casal principal, porque é uma história de um casamento, e esse é um tema que me interessa muito. Eu gosto de ler sobre relacionamentos, né? Eu gosto de ler sobre as pessoas tentando relacionamentos monogâmicos e como elas falham miseravelmente, porque a monogamia é uma instituição falida, né? Mas esse não é o tema desse vídeo. Eu sei que esse é um tema polêmico. Mas é o livro Destinos e Fúrias, da Lauren Groff. É um livro que foi indicado pela Ferrante, que eu comprei, que eu li, até estava marcando aqui bastante coisas, porque tem algumas questões que são bem interessantes, e como é a história de um longo casamento, né, de algo que começa na faculdade, vai mostrando a evolução do casal. Gente, quando eu li a sinopse, eu pensei, cara, eu vou amar esse livro. E assim, eu tô odiando os personagens, e tem livros que você odeia os personagens e você ama ler sobre eles, né? Mesmo detestando os personagens. Não é o caso aqui. Eu não gosto não tô gostando da condução da Lauren Groff, nem da escrita dela, né? Não sei se é um problema de tradução. Vou ver até quem traduziu. A tradução é da Adalgisa Campos da Silva. Não acho que seja um problema de tradução, tá? Geralmente, eu não sou muito fã, eu acho que eu já falei isso, de escritoras estadunidenses. Na verdade, eu não sou fã de estadunidenses de quase nenhum. Por exemplo, um livro que é um clássico, todo mundo ama, eu não canso de repetir, O Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Eu não gosto. Eu entendo a importância da história, tem passagens que eu acho bem interessantes, a própria abordagem, a loucura, né? Essa mulher levada aos limites, principalmente por causa da socialização. Mas esse livro tinha tudo para eu gostar. Eu adoro as citações que eu li do Diário da Sylvia. Eu acho ela espirituosa, eu acho ela interessante, acho ela tristona e, ou seja, Melancholical Brunette. Ela era loira, mas é aquele estilo Melancholical Brunette and Sad Women que eu amo. Eu sou uma mulher triste e uma morena melancólica. Mas simplesmente não me pegou. Então, assim, eu acho que é um problema do estadunidense. Geralmente o que eu leio, escrito por estadunidenses que eu gosto, são de escritores com outras origens, né? Então, por exemplo, eu gostei muito do livro da Cláudia Durastante, A Estrangeira, mas ela é italiana, italo-americana. Eu gosto bastante da escrita do Jeffrey Eugenides, que escreveu As Virgens Suicidas. Eu adoro a escrita dele e os livros dele, mas ele é italo-americano. Então, assim, tem essa questão, né? Então, a parte dos escritores ou escritoras que são estadunidenses que eu gosto não são. Ai, gente, eu não sei nem se existe um estadunidense raiz, né? Não sei como definir isso. Mas a Lauren Groff
uma conventional blonde, gente. Uma loira convencional estadunidense. Então, assim, não me pegou. Mas eu vou terminar? Sim, porque eu tenho muito toque de começar livros e não terminar. Tem algumas leituras que eu abandono sem pena. Tem? Não tem. De alguma forma eu busco terminar, tá? Esse é um dos meus traços tóxicos. Eu gosto de terminar leituras que eu comecei, mesmo que eu não me identifique muito com elas. Até para falar mal. Eu falo mal com propriedade, porque eu leio o livro todo. Mas enfim. Eu acabei caindo sem querer na leitura de um dos livros que estava na lista e que eu não lembrava. Eu estou fazendo aula de italiano, né? Porque eu tenho um projeto de não só ler os livros que a Ferrante indicou, mas de ler a Ferrante em italiano, né? Eu tenho muita curiosidade de ler, de saber as diferenciações do que ela está falando na língua italiana convencional e o que ela está falando e quando ela escreve em napolitano, né? Então eu tenho muita curiosidade. E surgiu a oportunidade de eu começar a aprender italiano com a minha amiga Fran, que foi a pessoa que me indicou esse livro, né? Numa das aulas a gente estava conversando e ela me indicou o livro. Vou mostrar aqui para vocês, que é esse livro aqui, A Acabadora, da autora italiana Michela Murgia. Vou deixar ele aqui, né? Então, a Fran me indicou esse livro, ela falou, acho que não tem a tradução em português. Por quê? Tem vários livros que foram lançados por editoras brasileiras que estão esgotados. Então, você só encontra em sebo. Então, você acaba só encontrando em sebo. Por exemplo, esse livro aqui, O Destinos e Fúrias, da Lauren Groff, eu comprei ele por R$10 na Amazon, porque foi de um sebo. Ele não tem mais no... Ele está esgotado também. Mas eu vou dar uma olhadinha de que ano ele é, inclusive. Esse aqui, que foi lançado pelo selo Alfaguara, que é um selo da Companhia das Letras, ele foi lançado em 2012, com tradução do Federico Carotti e da Denise Botman. E é um livro que está esgotado. Então, eu encontrei ele também através de um sebo, que é o Estação Cultural, pela Amazon também, né? A Amazon acaba tendo essa facilidade de você também encontrar livros usados para você solicitar, né? Então, eu pedi, assim, quando eu estava conversando com a Fran na aula, eu abri o Google e falei, eu vou ver, amiga, se tem aqui. Tinha esse livro e tinha um único que estava... Deve ter surgido mais agora, mas quando eu comprei tinha apenas um disponível na Amazon nesse sebo, que é o Estação Cultural. Antes de falar sobre o livro, sobre a leitura, sobre a experiência de leitura desse livro, eu queria falar especificamente sobre a autora, né? A autora é a Michela Murgia. Eu vou mostrar a fotinho dela aqui, tá? Ela é uma fofa, uma linda, e aí eu vou contar para vocês o que aconteceu. Ela nasceu em Cabras, na Sardenha, em 1972, né? Ela é escritora, ela era escritora, ela foi ativista e... Enfim, uma mulher incrível, maravilhosa, ativista, feminista e teve uma vida muito interessante. A Michela, entretanto, ela faleceu em 10 de agosto de 2023, né? Então, ela viveu até 2 anos atrás e, infelizmente, ela faleceu vitimada por um câncer. A Fran tinha me falado da Michela um pouco antes. A Fran tá meio obcecada pela Michela e me tornou igualmente obcecada por ela. Por quê? Ela, né? Primeiro porque ela é essa figura espetacular, ela tem uma escrita maravilhosa, né? Não à toa ela entrou nessa lista da Ferrante, né? Mas ela se tornou também, já pertinho do fim da vida dela ali, ela se tornou ARMY. Para quem não sabe, ARMY é o nome do fandom da banda, é o nome do fandom do grupo BTS, a qual eu também faço parte, né? Eu sou ARMY desde do início ali de 2020, né? Já há cerca de 5 anos. E a Michela também se tornou ARMY. Inclusive, tem uma conversa entre ela e uma amiga, que eu esqueci o nome no momento, que a Fran me passou. É um bate-papo super interessante dela falando sobre BTS, sobre feminismo, sobre outras questões, mas dela falando, inclusive, do preconceito que
e da xenofobia que os europeus têm, né, que os italianos têm com o BTS ou com o K-pop no geral. Então é um papo muito interessante, onde ela vai desconstruindo um monte de coisa, falando por que ela se tornou fã, né? Então eu recomendo bastante, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir. Mas a Michela ela é extremamente apaixonante, ela é uma mulher extremamente didática, ela era interessante, inteligente, risonha, né? E esse fato faz você se aproximar bastante dela, né? Dela enquanto um ativista mesmo, né? Enquanto uma mulher que falava sobre diversas questões, inclusive sobre feminismo, né? Então, o meu primeiro contato com a Michela, na verdade, foi pelo fato dela ser ARMY e não dela ser escritora. E aí, eu peguei esse livro para ler e depois eu fiquei pensando, nossa, Acabadora, já vi esse título em algum lugar. E foi aí que eu descobri que esse título, na verdade, estava na lista da Ferrante, né? Que ela tinha indicado. E eu falei, cara, matei 2 coelhos com a cajadada só, né? Li um livro maravilhoso que vai me ajudar também na compreensão da cultura italiana, né? Porque as aulas da Fran, inclusive, são para a gente mergulhar na cultura italiana, ver as diferenças regionais também, né? E esse livro se passa na Sardenha, que é a terra natal da Michela. Isso é muito interessante para a gente ver também parte desse tecido social dessa região, né? Então eu comecei a ler esse livro, eu li ele numa viagem de ônibus que eu fiz para Natal, no mês passado. Eu fiz uma viagem entre Recife e Natal, são cerca de 5 horas e 50 de ônibus, né? Se você for de carro é menos. E eu aproveitei para pegar esse livrinho e ler, e eu li ele, acho que eu li quase todo, ficou faltando 10 páginas que eu li antes de dormir, tá? E aí eu vou falar para vocês, ele é um livro bastante curto, 150 páginas, é um livro curto. E sobre o que se trata esse livro? A partir de agora, esse vídeo vai ser completamente cheio de spoiler, tá? Então, se você vai ler o livro e não gosta de spoiler, não assista a partir daqui. Se você não se importa com spoiler, o que é o meu caso. Então você pode continuar, se você for ler depois ou tiver pretensão de ler, ou se não quiser ler e quiser saber do que se trata o livro também, né? Porque existem esses casos. A Acabadora, ele se passa nessa região da Sardenha, né? Numa cidade da Sardenha, e ele trata da relação prioritariamente entre a relação de 2 mulheres. A Bonaria Urrai, que é a acabadora, né, do título, e a Maria Teresa Listro, que é a filha da alma da Bonaria. E o que é filha da alma? Filha da alma é uma tradição, né, que a Fran me contou que existe na Itália, que a gente poderia comparar um pouco com o que acontece aqui no Brasil com a chamada adoção à brasileira. Então, é basicamente aquelas famílias muito pobres, aquelas famílias que não tinham como criar seus filhos, ou outros casos em que um casal não tivesse filho e um outro casal tivesse bastante, mas essas adoções eram muito motivadas também pela pobreza, né, pelas crises que a Itália acabou enfrentando, e as famílias acabavam doando seus filhos e outras adotando esses filhos, e eles eram chamados, né, por esse título de filhos da alma, aqueles filhos que não nasceram do corpo, mas nasceram no seu coração, né? E esse livro ele trata basicamente da relação estabelecida entre a Bonária e a Marieda, ou Maria Listro, que é essa filha que ela adota, né? É muito interessante porque a figura da Bonária, ela é uma viúva dentro de uma aldeia muito pequenininha, muito tradicional, né? E ela é costureira de profissão e ela cumpre um papel muito importante ali, que é esse papel da acabadora. E o que é isso, né? A acabadora é a mulher que cumpre com o último rito da vida, né? Ela vai onde os doentes, onde as pessoas que estão encerrando a sua existência, encerrando a sua vida estão, para encerrar ou ajudar essas pessoas a fazerem essa passagem, digamos assim, né? Para, enfim, o mundo dos mortos. E é muito interessante, né? Porque enquanto a Michela, ela constrói esse romance, né? Enquanto ela constrói essa história, ela vai mostrando pra gente esse papel fundamental dessa mulher em
digamos assim, em fazer ou em transformar esse momento que seria tão solitário, né? Num momento, digamos assim, num momento, digamos assim, mais é, menos traumático. Eu entendi dessa forma, né? E uma das coisas mais incríveis que eu acho que a Michela faz ao descrever esse trabalho noturno da Bonária, né, é mostrar, né, pra gente como nós entramos no mundo com ajuda, né? Nenhum ser humano nasce sozinho, ou faz seu próprio parto, e como é necessário também, nesses últimos momentos, ou nesses momentos finais, que nós também tenhamos ajuda, né? Que seja um momento de partilha. E tem um pedaço, né? Tem um trecho onde a Bonária está num debate, né? Quando a Maria Listro, quando a filha dela, da Alma, descobre o que ela faz, né? E fica indignada. E tem uma parte que ela vai fazer essa comparação que eu achei que ali está explicado a forma como a Michela enxerga o papel da acabadora, né? E aí ela diz assim: quer julgar o como sem saber o porquê? Você é sempre muito apressada em proferir sentenças, Maria. Não sou eu que sou apressada, muito pelo contrário. Se as coisas têm de acontecer, acontecem sozinhas, no momento certo. Acontecem sozinhas, murmurou sorrindo sem ânimo. Por acaso você nasceu sozinha, Maria? Saiu com suas próprias forças do ventre de sua mãe? Ou não terá nascido com a ajuda de alguém, como todos os vivos? Eu sempre. Maria começou a querer responder, mas Bonária deteve com um gesto imperioso. Quieta, você não sabe do que está falando. Cortou sozinho o cordão umbilical? Por acaso não a lavaram e amamentaram? Não nasceu e cresceu 2 vezes por graça alheia? Ou você é tão especial que fez tudo isso sozinha? Relembrada de sua dependência num golpe que lhe pareceu baixo e maldoso, Maria desistiu de responder, enquanto a voz de Bonária se abaixava até se converter numa ladainha desprovida de qualquer ênfase. Outros decidiram por você no momento, e outros decidirão quando for preciso. Não há nenhum ser vivo que chegue a seu dia final sem ter encontrado pais e mães a cada esquina. Maria, e você, a cada esquina, Maria. E você deveria saber melhor do que qualquer outro. A velha costureira falava com a sinceridade com que se fazem as confidências a desconhecidos num trem, sabendo que jamais será preciso suportar o peso de seus olhares. Meu ventre nunca se abriu, continuou ela, e Deus sabe como eu queria. Mas aprendi sozinha que os filhos precisam de tapa e de carinho, do seio, do vinho, da festa e de tudo que for preciso, quando for preciso. Eu também tinha meu papel a cumprir e cumpri. E que papel era? O último. Eu fui a última mãe que alguns viram. Maria permaneceu em silêncio por alguns minutos, enquanto a raiva se extinguia no sentido, para ela inaceitável, daquelas palavras. Quando falou, Bonária viu que não havia mais espaço para entender. Para mim, a senhora sempre foi a primeira, e se me pedisse para morrer, eu não seria capaz de matá-la só porque é o que a senhora quer. Bonária o raio olhou para ela, e Maria viu que a velha estava cansada. Nunca diga desta água não beberei. Pode acabar na tina sem nem saber como entrou nela. Eu acho essa parte muito forte e muito cheia de significados, né? O primeiro deles é o quanto ela compara o trabalho que ela executa enquanto acabadora com o trabalho materno, né? Com a questão materna. Eu sou a última mãe que eles veem. E eu fico pensando também no papel e que a Michela acaba atribuindo às mulheres nessa história. As mulheres têm o papel de trazer as pessoas, os seres humanos, à vida, à existência, né? São elas que gestam, são elas que parem, são elas que ajudam nesse parto também, né? Mesmo nos momentos em que não são as mulheres que fazem ou que operam esse parto, né? É porque essa capacidade foi retirada de nós pelo patriarcado através da medicina tradicional, né? Mas a gente sabe que tradicionalmente, né, as mulheres não só as mulheres fazem os seus partos auxiliadas por outras mulheres, por mulheres mais velhas, por parteiras, por doulas, etc. E o quanto ela coloca a mulher no momento final, né? Então, se o momento
se o patriarcado fez com que os nascimentos fossem entregues à medicina masculina, né, e os momentos finais da nossa morte entregues ou à medicina ou à religião, a Miquela entrega novamente esse papel às mulheres através desse papel da acabadora, né? Nós somos as iniciadoras e as acabadoras. Então eu achei muito lindo, muito cheio de significado, muito simbólico, né? E ela dizer que é a mãe que traz ao mundo, que ela dizer que é a mãe que traz ao mundo e é a última mãe também, ou seja, esse papel dela, mesmo que ela não tenha tido filhos, mas ela é a última mãe, é a última figura que essas pessoas enxergam antes de morrer. Então eu achei muito simbólico. E uma das coisas que eu achei também, né, e aí é mais uma viagem minha, interpretação bem própria, assim, do que eu li do livro, né. Durante todo o processo desse livro, né, depois que a Maria Listro, depois que a Marieda, né, que a Maria descobre o que ela faz, qual é o papel dela dentro daquela cidade, dentro daquela comunidade, a Marieda, ela fica revoltada e ela vai embora, né, ela vai para o continente, como eles chamam, né, acho que é continente que eles chamam. Então ela vai para a Itália, que não é insular, acho que para Milão, se eu não me engano, posso estar enganada, tá, gente? Assim. Mas ela vai para Milão ou para Turim, para uma das cidades ali do norte da Itália, para ser babá, né? Para cuidar de duas crianças. Então ela passa uma temporada ali e depois ela retorna quando a Bonaria Rai fica muito doente e incapaz de cuidar de si mesma, né? E esse é o momento que eu vejo, né? Ela finalmente aceitando o que a Bonária fez, reinterpretando tudo aquilo, né, fazendo as pazes com essa memória, com esse passado, com essa história dessa mulher, que é a mãe dela, né, a mãe que cria ela. E também eu entendo como um momento, sabe a ideia de manto? Daquele manto que é passado, né? Então não existe só um Pantera Negra, principalmente nos quadrinhos, né? Não existe só um Pantera Negra, não existe só um Thor, não existe só um Superman. É tipo um manto que vai sendo passado para essas pessoas, né? E que elas vão vestindo depois, vão assumindo. Então, assim, é sempre o Pantera Negra, mas a pessoa que está por trás da máscara ali são vários. Então eu entendi a passagem, né? Porque quando a Bonária termina dizendo a ela, nunca diga dessa água, não beberei, porque você pode acabar na tina sem nem saber como foi parar lá. Então, no final, ela para nessa tina, né? Porque ela cumpre com esse último rito para a Bonária. E tem um diálogo entre ela e um rapaz da cidade que é o melhor amigo dela, que eles crescem juntos, né? E que ele se apaixona por ela, etc. Que ele pergunta para ela, o Adria, né? Adria, o que você vai fazer agora, né? Que você decidiu ficar aqui. E ela diz, vou fazer a coisa que eu sei fazer, ser costureira. Costureira era a profissão da acabadora, era a profissão da mãe dela, de criação, né? Da mãe da alma dela. Mas essa era a profissão diurna, digamos assim, da Bonária, né? A profissão noturna era de acabadora. E eu entendo ela dizendo isso, né? E ela tendo finalizado a vida da Bonária, né? Eu entendo ela aceitando que essa é uma tradição que ela vai dar continuidade, né? Então, eu achei muito interessante isso, eu achei muito bonito, muito poético também. Mas, enfim, essa, digamos assim, é a alma da história, né? Essa tradição passada de mulher para mulher, essa ligação entre essas duas mulheres, essa ligação não usual, essa ligação construída também, né? Porque elas constroem esse vínculo, já que elas não têm nenhum vínculo genético, de sangue, etc. Mas, assim, a outra coisa que eu queria falar é o quanto a linguagem do livro é poética. O quanto a história é envolvente, né? O quanto os personagens que são apresentados, né? A gente vai sendo apresentada todo aquele tecido social daquela aldeia, né? Quais são as tradições, como as pessoas se relacionam, como os casamentos são feitos, as mortes, né? Como é a relação deles com a terra, com a alimentação. Então, todos esses costumes da vida, eles são apresentados para a gente de uma forma muito bonita, muito poética. As dores e as delícias de se viver ali naquele lugar, né? O isolamento também relativamente a outros espaços, a diferença que existe entre a imagem que nós temos geralmente de Itália e a imagem que a gente vê sendo apresentadas ali para a gente daquela pequena aldeia
na Sardenha, né? Então é muito interessante isso e é um mérito muito grande, né, da Miquela enquanto autora, fazer isso para a gente dessa forma tão dessa, dessa forma tão bela, né? Então assim é um livro que eu recomendaria. É um livro que eu recomendaria muito e ele entra numa categoria de livros para mim que você precisa reler. Porque ele é um livro que tem muitas camadas, né? Então, ele é um livro curto, ele é um livro de fácil leitura, né? Quando você vê, você já está envolvida, você quer saber o que está acontecendo com os personagens, né? Você quer saber o que vai acontecer mais adiante. Mas ele tem muitas nuances, né? Nuances da religião, do pano de fundo político. Recentemente, eu falei bastante sobre um drama que eu assisti, né? Eu, inclusive, fiz 2 posts no Instagram e falei um pouco deles nos stories, que é o drama Se a Vida Te Der Tangerinas. Esse é um drama que ele me lembrou muito, né? Inclusive eu falei sobre isso. Ele me lembrou muito o método, né? O aporte teórico-metodológico da história vista de baixo, né? Ou seja, de você acompanhar a história de determinado espaço a partir da vida das pessoas comuns, né? E é basicamente o que a Michela faz aqui também, né? Ela, a partir da vida das pessoas comuns, a gente vai vendo outros retratos da Itália, né? Outros retratos desse espaço. Então, eu acho que ela tem essa característica e essa escrita brilhante, né? Exige o brilhantismo de você construir isso de uma forma que fique gostosa, que não fique maçante para o leitor, né, Lauren Groff? Mas enfim, gente, então eu queria falar disso. Eu vou indicar também para vocês, para além para além da leitura desse livro, uma outra coisa que eu indico, né, e que eu vou deixar aqui também, é o texto que a Fran, né, fez sobre esse livro. Ela fez lá no projeto dela, que está no Substack, ou Substack, como você queira chamar. E no projeto da Fran, que se chama La Tierra, que se chama Tierra Nostra, brincadeira, que se chama La Tierra de Minerva. Eu tentando fazer o sotaque, gente, meu Deus, que fracasso. Olha, eu sou elogiada nas minhas aulas pela minha professora, tá? Só que eu tô tímida ainda. Eu tô naquele momento que você tá aprendendo a língua, que você é tímida, entendeu? Mas enfim, esse projeto da Fran no Substack, que é La Tierra de Minerva, é muito bom. E esse texto, eu acho que é o texto inaugural dela, que é o texto do livro A Acabadora, da Michela Murgia, que ela leu em italiano, né? Então, assim, ela tem bem mais coisas a acrescentar do que eu. Então, eu recomendo muito vocês lerem esse livro. Queria dizer a Helena Ferrante que você acertou mais uma vez. Muito obrigada por essa indicação. Mas dizer a Helena Ferrante que a Fran, ela foi mais eficiente que você, né? Então, assim, eu acho que você deveria me ligar ou me mandar um WhatsApp ou me adicionar no Instagram e dizer quais livros eu deveria ler a seguir, né? E mostrar a sua cara para mim. Gente, eu sou uma pessoa de Lulo. Se eu não fosse, eu não gostaria do BTS, né? Então, assim, Ferrante, por favor. Mas, enfim, recomendo bastante esse livro, né? Eu acho que vocês vão gostar, principalmente quem interage mais aqui comigo, que eu já conheço um pouco mais sobre os gostos de leitura. Eu acho que vocês devem gostar bastante desse livro. É um livro realmente incrível, que me deixou encantada. E aí, eu quero falar sobre outra coisa. A Fran também me indicou uma cantora, né? Porque eu tô tentando me familiarizar com a língua através da escuta também, né? Então, eu tô escutando bastante música italiana. E a Fran me indicou uma cantora recentemente que eu estou viciada em escutar ela. Eu tô trabalhando e ouvindo ela, então tá sendo muito bom, que se chama Laninha. Mas ela não é espanhola, ela é italiana. E eu vi nela, na arte dela, nas músicas, nesse CD que chama Foresta, eu vi um pouco da Rosalía. Não a Rosalía atual, tá? Porque eu acho que a Rosalía de Saoko é outra Rosalía, mas da primeira Rosalía,
Del Mal Querer, do álbum dela, que é resultado da tese dela, né? Então, me lembrou muito essa pegada de Rosalía, mas Carolina Deslandes, né? Tem uma mistura ali das duas. Eu acho que é toda essa mistureba essas parecências, né? Que tem na arte das três. Eu acho que é muito da cultura mediterrânea, tá? Da música mediterrânea, que tem uma influência muito grande no que elas estão produzindo, no que elas estão fazendo. Ou no que a Rosalía fez no passado, né? Já que agora ela tá um pouco mais pop. Mas eu recomendo muito La Niña. Eu vou deixar aqui, novamente, um videoclipe, né? Um MV. Um MV, como diz no K-pop dela, para vocês assistirem, que eu amei. Mas procurem ela, vão lá no Spotify, escutem no YouTube, onde vocês escutarem melhor, né? Mas eu tô amando e eu acho que em breve eu vou fazer alguma análise sobre ela, porque eu fiquei muito apaixonada pela música, pela estética, né? Eu acho que Kelly Carvalho, se você estiver assistindo, você vai gostar. Carol Lobo também, acho que você vai gostar. E Renata Rosado, amiga, eu sei que você vai amar, então assista. Ah, Acho que é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixem o seu like aqui, deixem comentários. E se lerem o livro, não esqueçam de falar comigo, dizerem se gostou, qual foi a impressão de vocês do livro, tá? Então, esse é mais um vídeo que vai para a playlist do Livros Lidos Indicados pela Ferrante e que tem um joinha de super positivo. Em breve, eu vou terminar o Destinos e Fúrias, da Lauren Groff, e vou fazer a minha primeira crítica negativa, a não ser que tenha um plot twist gigantesco, que eu comece a gostar do livro, da escrita, dos personagens, a partir dessa metade, né? Dessa segunda metade. O que eu duvido bastante. Mas tudo é possível, né? Mas enfim, gente, era isso. Até a próxima e um beijo para vocês.